Parabéns, Igreja Batista de Tires. Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor e sempre nos ajudará. Essa é a promessa, é a alegria que nós podemos ter e por isso é consolo para os nossos corações. E estamos aqui nesta noite com esta alegria maior de magnificar e engrandecer o nome do Senhor por tantos benefícios que Ele tem dado à sua Igreja. E por isso, passados 25 anos, eis que aqui estamos nós, neste templo, o templo que o Senhor edificou, usando homens e mulheres que se dispuseram a ser usados por Ele. E por isso não foi o inimigo, não foram tempestades que fizeram fazer com que caísse este templo, mas realmente estas paredes estão de pé para que a glória do Senhor encha a sua casa. E por isso eu gostava que esta noite nós pudéssemos meditar brevemente, precisamente acerca deste tema. A glória do Senhor enche a sua casa. Porque, na verdade, nós aqui estamos, neste templo, nesta casa, mas podemos, certamente, cada um de nós sentir coisas especiais e também distintas uns dos outros no seu coração. E, portanto, nós, ao pensarmos na glória do Senhor, nós precisamos de pensar naquele que é todo-poderoso, aquele que é o Senhor Criador dos céus e da terra, aquele que se manifesta de uma forma estrondosa nas nossas vidas. É Ele que nós servimos e adoramos. E se nós fazemos alguma coisa, é porque Ele nos capacita, porque Ele nos fortifica também. Então, abramos as Sagradas Escrituras no segundo livro das Crônicas. Segundo livro das Crônicas, capítulo 7. Segundo livro das Crônicas, capítulo 7. Segundo livro das Crônicas, capítulo 7, e vamos fazer a leitura apenas dos versículos 1 ao 3. Será o nosso texto base desta meditação, embora iremos usar também outros textos da Sagrada Escritura. Segundo livro das Crônicas, capítulo 7, versículos 1 a 3. Os irmãos que tiverem condições, coloquem-se de pé para a leitura da Sagrada Escritura. Tendo Salomão acabado de orar, desceu fogo do céu e consumiu o holocausto e os sacrifícios, e a glória do Senhor encheu a casa. Os sacerdotes não podiam entrar na casa do Senhor, porque a glória do Senhor tinha enchido a casa do Senhor. Todos os filhos de Israel, vendo descer o fogo e a glória do Senhor sobre a casa, se encurvaram com o rosto em terra sobre o pavimento, e adoraram e louvaram o Senhor, porque é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Amém. Pai Santo, graças e louvores te damos, Senhor, porque neste dia nós podemos celebrar com júbilo o teu nome, podemos alegrar-nos intensamente pelas obras que tu tens feito no meio do teu povo, e te agradecemos, Senhor, porque do teu coração veio este desejo de edificar um templo aqui nesta terra, Senhor. E nós te agradecemos por este lugar, agradecemos-te por esta região, agradecemos-te porque homens e mulheres se disponibilizaram a fazer a tua vontade, Senhor. E mesmo em meio a tanto sacrifício, nós podemos olhar para homens cheios do Espírito Santo. E por isso, Senhor, nós te agradecemos por todos estes nossos irmãos do passado que se dedicaram a fazer o teu serviço. Pai Santo, é com temor e tremor que nos achegamos à tua presença, porque na verdade sem ti nada somos e sem ti nada podemos fazer. E por isso, Senhor, com emoção no nosso coração e com humildade, nós te agradecemos muito por aquilo que tu tens feito e confiados desde já, pela fé, por aquilo que tu ainda vais fazer. Abençoa a tua igreja que se reúne aqui neste templo, Senhor, e que tu sejas com os teus servos. Fala-nos agora através do poder do teu Santo Espírito. Em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem ficar sentados.
Permitam-me, em jeito de introdução, refletir ligeiramente naquilo que é o significado de igreja e naquilo que é o significado de templo. Se eu perguntasse aos irmãos o que é a igreja, certamente que os irmãos me poderiam dizer várias coisas, entre elas que é um conjunto dos crentes, é o grupo de pessoas salvas em Cristo Jesus, é o corpo de Cristo. E nós, enquanto Igreja Batista de Tires, nós, enquanto comunidade de fé, temos 52 anos. Mas nós, ao olharmos para esta definição de igreja, nós podemos olhar, por exemplo, para as palavras que o apóstolo Paulo escreveu à igreja de Colossos, no capítulo 1, versículo 18, dizendo que Ele, Cristo, é a cabeça do corpo que é a igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência. Então nós olhamos para a igreja e vemos que a igreja é um corpo, e é o corpo de Cristo, o conjunto de todos aqueles que são os salvos e remidos pelo Senhor. Mas também nós olhamos para a exortação que o autor da carta aos Hebreus nos deixa, referindo: não deixemos de reunir-nos como igreja, como é costume de alguns. Então, se nós olhamos para a igreja, nós podemos ter bem presente na nossa mente que a igreja são pessoas. É o conjunto de pessoas que já foram salvas pelo sangue precioso de Jesus Cristo, vertido na cruz do Calvário. E, portanto, nós formamos o corpo de Cristo. E é este corpo que tem uma cabeça, que é o próprio Cristo. Este corpo é a igreja. Mas hoje nós estamos a falar de templo. E templo é um edifício construído. É uma casa. Templo é um local separado para a adoração a Deus. Mas atentai que a própria Bíblia Sagrada nos diz que o Deus que fez o mundo e tudo o que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens. E diz-nos Lucas no livro de Atos. Então, meus irmãos, importa nós percebermos que a morada de Deus é nos céus. A morada de Deus é na glória eterna, onde um dia também com Ele habitaremos. Mas um segundo aspecto é que Deus faz-se presente na sua igreja. Deus faz-se presente no seu povo e o seu Espírito habita no crente. Por isso mesmo, quando Jesus viveu nesta terra, quando chegou a hora da sua morte para que Ele pudesse cumprir a ordem, o desígnio que o Pai lhe tinha dado a cumprir, que era morrer pelos pecadores, aí Ele ficou morto, mas depois ressuscitou. E depois de ressuscitar, Ele ascendeu aos céus. E quando o Senhor ascendeu aos céus, ou antes dele ascender aos céus, o que é que Ele disse? Eis que vos envio o Consolador. O verdadeiro Paracletos. Aquele que é o Espírito que está no povo do Senhor, que habita entre os louvores do povo de Deus. E por isso o Espírito Santo habita no crente. Porquanto Paulo nos diz: não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. Então, se nós já estamos bem cientes do que é que significa a igreja, é importante que nós possamos entender também o significado verdadeiro e concreto de templo. Em que para nós entendemos que o templo de Deus posso ser eu, pode ser o irmão. Aqueles que já foram salvos pelo Senhor, foram lavados pelo sangue purificador de Jesus Cristo, agora são o templo do Espírito Santo. E Deus habita em nós. Por isso é que nós podemos entender aquilo que Paulo nos diz, que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Não significa que num templo como este que aqui temos, este santuário, que Deus aqui não esteja, de maneira alguma. Aliás, que Deus nos livre, se alguma vez Ele não estiver aqui neste lugar. O Senhor não habita numa casa e nela está encerrado. E depois, quando os crentes saem dessa casa, não têm comunhão com o Senhor. Não. O Senhor habita em nós. Mas é importante que nós entendamos que o templo, neste sentido de casa,
é um lugar onde Deus se manifesta de uma forma sobreexcelente. E por isso é que nós nesta noite queremos tratar de templo enquanto lugar de adoração. Já desde a origem da história do povo de Israel, desde o êxodo do Egito, que Deus se agradava de ter um lugar separado para que o povo o pudesse adorar. E por meio desses atos de adoração pudesse ser perdoado e pudesse ser santificado também. E por isso, meus irmãos, ainda há pouco foi falado de Moisés. Pois é, Deus deu ordens claras a Moisés acerca de como pretendia que o tabernáculo fosse feito. E depois, mais tarde, Deus também deu ordens claras de como é que queria que o templo de Salomão fosse feito. Então, nós olhamos para um tempo da história do povo de Israel em que, sem dúvida, Deus deseja que haja um lugar para que o povo pudesse ficar separado da confusão e ali pudesse entrar para adorar o Senhor, para entregar sacrifício e para ali ser perdoado e ser purificado. Entre a ordem de construção do tabernáculo e o início da edificação do Templo de Salomão decorrem cerca de 479 anos, ou então 486 até à conclusão total do Templo de Salomão, visto que ele demorou cerca de 7 anos a ser construído. Mas ainda houve um outro templo, um segundo templo, o Templo de Zorobabel, e finalmente o Templo de Herodes, o Grande, por onde também andou o nosso Senhor Jesus Cristo. E tantos templos foram edificados, até o templo da Igreja Batista de Tires, para a nossa alegria. Então, vede, meus irmãos, como é necessário haver um lugar para que o povo possa adorar o Senhor. E por isso, proponho que retiremos 3 lições básicas para a nossa vida e nelas possamos meditar. Segundo livro das Crônicas, capítulo 7, versículos 1 a 3, conforme já foi lido. Em primeiro lugar, a glória do Senhor enche a sua casa. Vede os versículos 1 e 2. Tendo Salomão acabado de orar, desceu fogo do céu e consumiu o holocausto e os sacrifícios, e a glória do Senhor encheu a casa. Os sacerdotes não podiam entrar na casa do Senhor, porque a glória do Senhor tinha enchido a casa do Senhor. Vede, meus irmãos, que aqui nós estamos no lugar que é realmente o lugar que foi separado para o povo adorar o Senhor, o Templo de Salomão. Nós, ao olharmos para o Templo de Salomão, nós vemos que Deus colocou no coração deste homem algo que também estava no seu próprio coração. Deus, conforme já dissemos, desejava que o povo tivesse um lugar para que pudesse adorar o Senhor. E nós sabemos pela história que não foi David a edificar o templo. Se nós olharmos, por exemplo, para o capítulo 6, versículos 8 e 9, está lá bem presente que não iria ser no tempo de David, mas sim no tempo do seu filho, no tempo do rei Salomão, que o templo iria ser edificado. E, portanto, Salomão disponibilizou-se a fazer a vontade do Senhor. Não esqueçamos que Salomão pediu ao Senhor que lhe desse sabedoria. E isto é uma lição de veras importante para nós. Se nós queremos fazer a vontade do Senhor, seja qual for a área da nossa vida, nós precisamos de pedir sabedoria a Deus. Precisamos de pedir sabedoria a Deus e Deus dá-nos essa sabedoria. E depois então nós podemos fazer a sua obra. E por isso mesmo, nós olhamos para este versículo 1 e vemos que Salomão acabou de orar. E quando Salomão acabou de orar, algo bem visível ficou, algo bem visível não pôde passar despercebido. Até parece que estou a enfatizar com isto que eu acabei de falar, mas é notório esta realidade no texto sagrado, que é algo que nós até temos alguma dificuldade em explicar. Porque quem é que consegue explicar em todo o seu esplendor o que é a glória de Deus? Como é que nós conseguimos explicar o que é a glória de Deus? Como é que, com palavras humanas, nós conseguimos explicar ao outro o que é a glória de Deus? Sem dúvida que, para nós, uma das formas de nós conseguirmos explicar a glória do Senhor é através da forma como Deus se manifesta através dos seus atributos.
E, portanto, nós olhamos para este momento em que Salomão está a orar, está a consagrar o templo. E aqui desceu fogo do céu e consumiu o holocausto e os sacrifícios, e a glória do Senhor encheu a casa. Esta glória do Senhor manifesta a presença de Deus de uma forma visível entre o povo. Talvez nós, a forma humana como conseguimos explicar isto é através daquilo que está escrito. Desceu fogo. Eis que o fogo consumiu aquilo que ali estava, que era o holocausto e os sacrifícios. O fogo, ou melhor, a glória, se manifestou através de uma nuvem. Ora, olhemos, irmãos, para aquilo que nos diz anteriormente no capítulo 5. Capítulo 5, versículos 13 e 14. Bem no final do versículo 13. Diz assim: Então sucedeu que a casa, a saber, a casa do Senhor, se encheu de uma nuvem, de maneira que os sacerdotes não podiam entrar ali para ministrar por causa da nuvem, porque a glória do Senhor encheu a casa de Deus. Então, uma das formas de a glória do Senhor nos ser apresentada é através de uma nuvem. Quase que é descrito como que uma fumaça que ali aparece e o povo pode entender claramente que a glória do Senhor ali está a ser manifesta. De outro modo, aqui neste versículo 1, conforme já lemos, encontramos um fogo consumidor que tem poder para consumir os holocaustos. Os holocaustos era o lugar que era edificado para que os sacrifícios pudessem ser entregues ao Senhor. Quando o povo desejava entregar sacrifício, significava que tinha que matar um cordeiro que fosse puro. E ali esse cordeiro ia ser imolado. E esse sangue que vertia do cordeiro servia para o sumo sacerdote colocar sobre o propiciatório, que é a tampa, digamos assim, que estava na Arca da Aliança, no lugar santíssimo, ou lugar santo dos santos, no templo. Então o templo de Salomão era dividido em duas partes. O lugar santíssimo, imaginemos que era este lugar aqui, tinha um véu, uma cortina que separava e aí era o lugar santo. E aqui o sacerdote entrava uma vez por ano apenas para colocar o sangue que simbolizava a oferta do povo para perdão dos seus pecados. Então vede, meus irmãos, que esta glória do Senhor manifestou-se desta forma, consumindo todo o holocausto e os sacrifícios, de tal maneira que os sacerdotes não podiam entrar no lugar santo. Os sacerdotes não podiam adentrar. Porquê? Porque a glória do Senhor encheu aquele lugar. Pois é, meus irmãos, eis que é necessário nós meditarmos nesta realidade. Ainda que nós não entreguemos glória ao Senhor, a sua glória não desvanece. A sua glória não passa. Ainda que o povo do Senhor se vir de costas para Ele, ainda que este lugar esteja vazio e apenas estejam as paredes, estejam os bancos, o Senhor permanece no seu lugar. Porquê? Porque este templo foi consagrado ao Senhor. O templo de Salomão foi consagrado ao Senhor. E por isso Deus manifesta-se não apenas entre o seu povo, mas no próprio templo. E, portanto, neste caso, nós vemos que os sacerdotes não podiam entrar porque a glória do Senhor já tinha ocupado o espaço daquele lugar. Vejamos que nós neste texto encontramos como que um resumo daquilo que aconteceu. Mas talvez nós pudéssemos olhar para a história ou pensar o que é que terá acontecido há 25 anos atrás ou há mais de 25 anos atrás no coração do pastor Mário Pascoal, no coração de tantos homens e mulheres que aqui estavam, muitos deles, como nós sabemos, até de avançada idade, e de uma forma ousada, mas com fé, quiseram fazer uma casa deste tamanho, pois que, se fosse só para eles, talvez 2 ou 3 bancos chegaria. Mas quando o Senhor coloca desejo no coração do homem, é pela fé que nós trabalhamos. E por isso, olhai para o capítulo 6, dos versículos 1 a 7. Então disse Salomão: O Senhor declarou que habitaria em nuvem espessa. Edifiquei uma casa para a tua morada, lugar para a tua habitação eterna.
Voltou então o rei o rosto e abençoou toda a congregação de Israel, enquanto ela se mantinha de pé. E disse: Bendito seja o Senhor, o Deus de Israel, que falou pessoalmente a David, meu pai, e pelo seu poder o cumpriu, dizendo: Desde o dia em que eu tirei o meu povo da terra do Egito, não escolhi cidade alguma de todas as tribos de Israel para edificar uma casa, a fim de ali estabelecer o meu nome. Nem escolhi homem algum para chefe do meu povo de Israel. Mas escolhi Jerusalém para que ali seja estabelecido o meu nome. E escolhi a David, chefe do meu povo de Israel. Também David, meu pai, propusera em seu coração edificar uma casa ao nome do Senhor, Deus de Israel. Então vede, meus irmãos, eis que Salomão ali está diante do povo e ele bendiz o nome do Senhor. E por isso fica bem notório neste texto que nada poderia ser feito sem a vontade de Deus. Mas quando Deus determinou, eis que algo passou a existir. Por isso, encontramos o versículo 6, onde diz: Escolhi Jerusalém para que ali seja estabelecido o meu nome. E se aqui neste versículo estivesse substituído Jerusalém por Tires? Escolhi Tires para que ali seja estabelecido o meu nome. Oh, meus irmãos, ao olharmos para a história desta igreja, nós lembramos como um punhado de crentes se reuniu com o desejo ardente no seu coração de ir além fronteiras e poder alastrar-se evangelizando todas as localidades, as terras aqui à volta. E nós podemos pensar, por exemplo, numa igreja batista da Parede que, impulsionada pelo Espírito Santo, procurou que o Evangelho chegasse a outras partes. E homens e mulheres foram usados para que se afastassem um pouco mais para Tires e aqui pudesse ser aberta uma casa de oração. Não inicialmente neste lugar, mas eis que nós temos a certeza, ao olhar para trás, que Deus queria que esta casa aqui estivesse para que o seu nome fosse engrandecido e para que outros pudessem ter acesso à pregação do Evangelho. E por isso nós olhamos para um desejo que só pode ser visível quando homens e mulheres ouvem a voz de Deus. Escolhi Jerusalém, ou escolhi Tires para que seja estabelecido o meu nome. E escolhi David para chefe do meu povo. Pois é que Deus, para fazer a sua obra, Ele usa homens e mulheres, como já dissemos tantas vezes nesta noite, e bem sabemos. E nós podemos identificar os homens e as mulheres que o Senhor usou. Mas há um líder, há um chefe. Houve alguém que Deus usou, quer seja o pastor Mário Pascoal ou outros que com ele estavam, para que pudessem edificar este lugar. Quando um homem coloca no seu coração o desejo que está no coração de Deus, grandes coisas podem existir. E por isso, nós vemos que David propôs o seu coração. Mas os homens são perfeitos? Não. Nós não somos perfeitos. E ainda que nós falhemos diante da presença de Deus, aqueles que são os desígnios do Senhor, infalivelmente se cumprirão. E por isso é que nós olhamos para a história e vemos que não foi David que fez com que o templo fosse edificado, mas foi Salomão. Então, meus irmãos, não tenhamos dúvidas de que seja o que for que aconteça, a vontade do Senhor cumpre-se, independentemente dos homens. Mas é preciso que no nosso coração haja disponibilidade para o servirmos. Então, quando nós temos disponibilidade para servir o Senhor, nós podemos irromper a glória do Senhor. Que para o povo hebreu era como que a Shekinah, este nome tão interessante. O povo podia entrar à presença de Deus. Na altura, com limitações. Mas nós agora podemos entrar à presença de Deus através de Jesus Cristo. Porque já não há nada que nos separe. Já não há um véu que nos separe. E por isso nós podemos entrar à presença do Senhor através da obra de Jesus Cristo. Mas em segundo lugar, olhamos para os atos do povo de Deus. Versículo 3. Versículo 3, nós podemos olhar para os atos do povo do Senhor. Todos os filhos de Israel, vendo descer o fogo e a glória do Senhor sobre a casa, se encurvaram com o rosto em terra sobre o pavimento e adoraram e louvaram o Senhor, porque é bom. Vede, meus irmãos, os atos do povo de Deus.
Se nós, quando caminhamos para o Novo Testamento, encontramos os atos do Espírito Santo através daqueles que são povo do Senhor, por exemplo, através dos apóstolos, e por isso nós temos o livro dos Atos dos Apóstolos, eis que é importante nós olharmos para os atos do povo de Deus. Porque a glória do Senhor se manifesta quando nós também temos algo e correspondemos ao Senhor. Nós olhamos aqui e vemos que o povo se curvou, ou seja, o povo se prostrou, o povo adorou e o povo louvou ao Senhor. Quando nós olhamos para estas três ações, nós devemos analisar como é que nós, enquanto povo do Senhor, estamos a proceder na sua presença. Estamos a proceder no seu templo. Sem dúvida que nós devemos olhar para a palavra do Senhor e ver como ela nos ensina que é importante nós adorarmos o Senhor. O templo, segundo a vontade do Senhor, foi edificado para que homens e mulheres o pudessem adorar. E nós adoramos o Senhor quando entregamos a nossa vida de todo o nosso coração. Quando nós nos consagramos inteiramente a Ele, tudo aquilo que temos, tudo aquilo que somos, colocamos no altar do nosso Deus. Mas também nós louvamos o Senhor através das palavras que saem da nossa boca. E esta palavra louvar está muito associada ao dizer bem, ao falar bem do Senhor. Quando nós louvamos o nome do Senhor, nós dizemos bem acerca do seu nome. Nós enaltecemos o nome do Senhor. Por isso nós olhamos para os Salmos, por exemplo, e temos imensas palavras que nos ajudam a aprender a louvar ao Senhor. Porquê que nós somos um povo que canta ao Senhor? Porque precisamos de louvar o Senhor. Então, para que a glória do Senhor se manifeste, é preciso que o povo também possa estar intimamente prostrado diante do Senhor. Talvez o irmão, a irmã, algum amigo que esteja entre nós possa pensar: o que é que sente quando está no templo? O que é que sente quando está na presença do Senhor? Façamos uma análise à nossa mente e ao nosso coração e pensemos, quando nós saímos do templo, nós saímos melhor ou pior do que cá entramos? E quantas vezes nós até chegamos a sair pior do templo do que melhor? Sem dúvida que denso é o nosso pecado, mas também pode haver alguma coisa a impedir que a glória do Senhor se manifeste. E por isso precisamos de orar, pedindo que o Senhor nos ajude a irmos com corações sinceros, para que sinceramente o possamos adorar e louvar prostrados na sua presença. Mas em terceiro lugar, a misericórdia dura para sempre. Se este lugar foi consagrado ao Senhor para que o povo pudesse adorar e experimentar a sua glória, eis que, em terceiro lugar, nós queremos focar aquilo que diz bem no final do versículo 3, porque a sua misericórdia dura para sempre. Amados irmãos, a glória pode ser experimentada em nós, contanto que as nossas ações sejam agradáveis ao Senhor. E nós, ao olharmos para estes textos, e se os irmãos quiserem ler nas vossas casas, é repetidamente dito: a misericórdia do Senhor dura para sempre. E por isso é que nós ainda hoje podemos dizer: porque a misericórdia do Senhor dura para sempre. Isto se cumpre. A misericórdia do Senhor não tem fim. Quando nós olhamos para aquilo que está no versículo 18 do capítulo 6, mas de facto habitaria Deus com os homens na terra, eis que os céus e o céu dos céus não te podem conter, quanto menos esta casa que eu edifiquei. Deus não habita apenas no templo, mas a sua misericórdia dura para sempre. E, portanto, quando vimos ao templo, nós podemos sentir a presença do Senhor. Louvado seja Deus por isso. Então, meus irmãos, da Igreja Batista de Tires, da qual eu tenho o prazer de fazer parte, a misericórdia do Senhor dura para sempre. E nós usufruímos desta misericórdia. E pela força do Senhor, continuaremos a usufruir desta misericórdia que não tem fim. Mas é preciso que da nossa parte o Senhor encontre corações adoradores, corações prostrados, corações que o louvam. Por isso, esta casa aqui em que nós estamos, tal como o Templo de Salomão, foi consagrado a Deus. Mas há um requisito
que nós precisamos de atentar. Vede o versículo 12 ao 16 para terminarmos. De noite apareceu o Senhor a Salomão e lhe disse: ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar para a casa do sacrifício. Se eu cerrar os céus de modo que não haja chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, e se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a terra. Estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar, porque escolhi e santifiquei esta casa para que nela esteja o meu nome perpetuamente. Nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. Que esta seja a oração de cada um de nós enquanto parte da Igreja Batista de Tires. Mas precisamos de nos humilhar. Nós que somos chamados pelo nome do Senhor. Vede, o Deus Criador dos céus e da terra, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, o nosso Deus e Pai. Ele nos diz que nós temos que nos humilhar e orar e buscá-lo e convertermos os nossos maus caminhos para que então Ele possa intervir e possa sarar a terra, para que possa purificar-nos e para que nós possamos ter plenamente comunhão com Ele. Meus irmãos, se assim não for, nós iremos sofrer as consequências. Mas como celebramos e hoje é dia de alegria, nós queremos pedir ao Senhor que nos dê fidelidade, assim como Ele tem sido fiel para nós. Por isso o salmista diz, no Salmo 22, versículo 3, contudo, tu és santo, entronizado entre os louvores de Israel. E versículo 25 deste mesmo Salmo 22, de ti vem o meu louvor na grande congregação. Cumprirei os meus votos na presença dos que o temem. Que assim Deus nos ajude a cumprir este mandato. Amém.